Olá, meu nome é Cleuder Lopes de Melo, sou candidato à vaga de professor formador do Mediutec, do IF-Sul de Minas, campus Poços de Caldas, do edital 28/2017 do curso técnico em informática, na disciplina Algoritmos. Portanto, irei abordar alguns conceitos iniciais sobre algoritmo exigidos no edital do programa. O algoritmo ele está presente no nosso dia a dia. Tudo que vamos fazer hoje em dia sempre utilizamos os algoritmos, que é uma sequência de passos finito para se chegar a um objetivo. Como, por exemplo, uma simples receita para fazer um bolo. Para fazer tal bolo, é necessário seguir um passo a passo, ou seja, a receita para se fazer o bolo. Esse é um exemplo bem básico de uso de um algoritmo. Podemos utilizar também os algoritmos quando realizamos operações matemáticas de adição, multiplicação, divisão ou subtração. Ou então, quando compramos um aparelho eletrônico, ou como por exemplo um celular ou smartphone, e na embalagem tem-se o manual de instruções para manusear o aparelho. Esse manual é considerado um algoritmo do dia a dia, que possui todas as instruções para se manusear o aparelho de forma correta. Um exemplo bem simples, quando uma criança vai chupar uma bala. Ela utiliza um algoritmo para realizar tal ação. Primeiro passo, ela deve pegar a bala, retirar o papel da bala ou a embalagem e em seguida ela deve chupar a bala. E finalmente jogar o papel no lixo ou a embalagem no lixo, o normal de ser feito. Mas infelizmente muitas crianças jogam na via pública ou outros lugares, mas o certo é se jogar no lixo. Outro exemplo prático do dia a dia, quando se deseja trocar uma lâmpada em uma residência. Primeiramente é necessário pegar uma escada, colocar a escada debaixo da lâmpada, em seguida buscar a nova lâmpada, subir na escada novamente com a lâmpada nova, retirar a lâmpada velha ou queimada e colocar a lâmpada atual ou nova, e finalmente descer da escada. Portanto, vemos o exemplo do uso de algoritmos no nosso dia a dia. Os algoritmos também estão presentes na área de programação de computadores, ou seja, eles é a base para se desenvolver programas e softwares. Portanto, sem o aprendizado inicial de algoritmos, não conseguimos desenvolver programas. Eles são essenciais para a lógica de programação. Existem muitas linguagens, como Java, o C++, a linguagem C, linguagem Delphi, que são linguagens de programação. Mas para se chegar aos conhecimentos dessas linguagens, precisamos entender os conceitos iniciais de algoritmos, que é a base para a programação. Vamos agora mostrar um outro exemplo de algoritmo. Nesse algoritmo, é informado 4 notas de provas pelo usuário ou pelo professor, por exemplo. Em seguida, é feita o cálculo da média aritmética dessas notas e é mostrado na tela. Em linguagem natural, o primeiro passo é receber a nota 1 da prova 1, o segundo passo, receber a nota da prova 2, o terceiro passo, receber a nota da prova 3 e o quarto passo, receber a nota da prova 4. Em seguida, deve ser feito o cálculo da média aritmética. E, por último, mostrar o resultado da divisão, ou da média, melhor dizendo, da média aritmética. Então, isso é feito de uma forma de linguagem natural. Para que o computador entenda esse algoritmo, porque o computador, infelizmente, ele não consegue entender a nossa linguagem, que é uma linguagem natural. Para isso, precisamos criar uma linguagem em pseudocódigo, muito utilizada em programas como Visual G, Portugal
Vale lembrar que o pseudocódigo não é uma linguagem de programação, é uma forma com que o computador interprete o nosso algoritmo de forma natural. Primeiramente, o primeiro passo, devemos declarar as variáveis. Neste caso, chamei as variáveis de nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média. Podemos dar qualquer nomes a essas variáveis, mas eu preferi dar este nome, um nome que seja próximo do enunciado. A variável média que vai armazenar o resultado da média aritmética. Em seguida, é feita a leitura dessas notas. E, finalmente, é feito o cálculo. Após ter sido feito o cálculo, escreve-se na tela o resultado, que será armazenado na variável média. Pronto, esse simples algoritmo foi concluído. Existem situações nas quais os algoritmos tendem a tomar outras decisões, ou seja, os algoritmos nos quais a execução de alguns passos pode depender de decisões a serem tomadas. Então, o resultado pode ser diferente daquilo que esperamos. Um exemplo, voltando ao exemplo da troca de lâmpada, vamos supor que, primeiro passo, liga-se o interruptor da lâmpada. Se a lâmpada não acender, pegue-se uma escada, posicione a escada embaixo da lâmpada, pegue uma lâmpada nova, suba na escada novamente, retire a lâmpada velha ou queimada e coloque a lâmpada nova. Neste caso, essas ações só serão executadas se a lâmpada não acender. Portanto, se a lâmpada acender, esse algoritmo não será executado. Então, é um exemplo prático do exemplo de estruturas de repetição. Vamos ver na prática um exemplo bem simples. Vamos supor que desejamos realizar a soma de dois números e comparar essa soma se a soma de ambos os números é maior ou menor que 10. Maior ou igual a 10 ou se essa soma é menor que 10. Para isso, devemos informar os dois números e realizar a soma. Aí o resultado será escrito na tela, o resultado da soma. Se a soma for maior que 10, deve-se escrever a mensagem: a soma dos dois números é maior que 10. Se não, é necessário informar a mensagem na tela: a soma dos dois números é menor que 10. Vamos ver esse exemplo na prática, utilizando o programa Visual G. O algoritmo digitado, usando as condições para se usar o Visual G. Para isso, basta consultar o manual do programa. Vamos executar o algoritmo. Para isso, clicamos no menu Algoritmo, em seguida Executar. Primeiramente, devemos informar o primeiro número. Vamos informar, por exemplo, 10. Em seguida, 1. Aí mostra-se o resultado. O resultado do cálculo é 11 e a soma dos dois números é maior que 10. Por quê? O primeiro número informado foi 10 e o segundo, 1. Se somarmos esses dois números, realmente eles são maiores que 10. Vamos a outra situação. Algoritmo, executar novamente. 5 e o segundo número, 4. Neste caso, a segunda condição foi executada, porque 5 mais 4 é igual a 9, ou seja, 9 é menor que 10. Então, apareceu uma mensagem na tela. Então, para criarmos algoritmos condicionais, devemos usar o se ou então o senão. Lembrando que o se é necessário ter sempre no final do algoritmo. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Essa videoaula foi para mostrar os conceitos iniciais de algoritmos. Infelizmente, não deu para mostrar muita coisa, pois o prazo é corrido. Muito obrigado.